O Brasil, como todos sabem, é um país de dimensões continentais, e isso abre muita vantagem econômica se comparado a países pequenos que possuem menor quantidade de recursos, terras para se explorar e se desenvolver. Por exemplo, se nós compararmos o Brasil à Coreia do Sul, nós possuímos muito mais minério, muito mais terras cultiváveis e muitos problemas naturais a menos, já que não se tem no Brasil tufões, terremotos, tsunamis e nem passou por guerras. Não é à toa que, segundo os dados coletados pelo Observatório de Complexidade Econômica de 2019, somos o 12º maior exportador do mundo. Ainda assim, a Coreia do Sul é um país que possui tecnologia altíssima e que se desenvolveu muito desde a década de 1990, enquanto que o Brasil ainda tem problemas em se desenvolver até hoje. Para se ter ideia, o Brasil está em 49º lugar em complexidade econômica mundial, enquanto que a Coreia do Sul está em 5º, sendo o 16º maior exportador do mundo, mesmo com o pequeno tamanho do país que eles possuem, de apenas 99.016 km², enquanto o Brasil possui 8,5 milhões de km², ou seja, não chega a nem 2% do tamanho do nosso país. Com isso em mente, o vídeo de hoje falará sobre quais são as dificuldades do Brasil de se desenvolver e como é possível que o país consiga reverter essa situação. A Coreia do Sul nasce em 1948, quando foram feitos acordos entre os Estados Unidos, União Soviética e China para dividir os territórios daquelas localidades, devendo se lembrar que estávamos aqui no pós-fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, o povo sul-coreano não teve muito sossego naquele período, até antes dele também, já que tinha sido invadido pelos japoneses. Depois dela, ainda vão participar da Guerra da Coreia, onde as tropas capitalistas do Sul lutaram contra as do Norte pelo controle do território. No final, houve um cessar-fogo que dura até hoje, mas que piorou ainda mais a situação econômica daquele país até aquela década de 1990 que eu tinha informado antes. Mas ainda naquele período, o governo já tinha iniciado programas para incentivar as famílias mais ricas a investir em conglomerados industriais. Essa forma de negócio é chamada de chaebol, que em coreano significa riqueza dos clãs. E temos como exemplo principal a LG e a Samsung. Inclusive, essas empresas vendiam na década de 40, pelo incrível que pareça, peixe seco e cosméticos. Nas décadas seguintes, a Coreia do Sul passou por fases antagônicas, do crescimento meteórico nos anos de 1980 à crise dos chamados tigres asiáticos, em 1997, que inclusive exigiu socorro ao FMI. Desde então, a economia se refez mais uma vez e manteve-se no topo, buscando diversificar sua economia e avançando em direção à autossuficiência. Já sobre a área de educação, eles investiram bem uma parte do seu PIB, porém de forma mais eficiente que o Brasil, pois aqui, de acordo com os dados de 1983, eles investiram em média 2,85% do PIB na educação, enquanto até atualmente nós chegamos a 6% do nosso PIB. E com esses dados em mente, todos nós nos perguntamos o que está acontecendo no Brasil para não se conseguir dar a educação necessária que o país, que as crianças do nosso país realmente precisam para verdadeiramente crescer como profissionais. Bem, o primeiro grande problema do Brasil é a ineficiência educacional. As raízes da precariedade do ensino brasileiro podem ser encontradas na formação dos professores do país. Há muitos cursos universitários, públicos e privados que foram invadidos pela demagogia política mais abjeta. Em vez de ensinar o conteúdo e a matéria em si, ensinam sobre ideologia de gênero e outras coisas irrelevantes para a formação de um bom profissional no mercado. Na área privada e pública, também há muita ajuda por parte das universidades e escolas aos alunos para passá-los sem mesmo entender os assuntos que estudam. Podemos confirmar isso com os dados do MEC, onde o principal indicador de qualidade do ensino superior, o Índice Geral de Cursos, não atingiu níveis satisfatórios em 278 instituições de um total de 2.066 universidades, faculdades e centros universitários aqui no Brasil, que também são públicos e privados. E, além disso, nas escolas públicas não se pode reprovar alunos por não saberem ler, de acordo com a Lei 9.394 de 96. Além de outras anomalias educacionais que levam a mais de 65% dos alunos brasileiros do 5º ano da escola não saberem reconhecer nem um quadrado, um triângulo ou um círculo, e no 9º ano, 90% ainda não aprenderam a converter uma medida dada em metros para centímetros, e 88% não conseguem apontar a ideia principal de uma crônica ou poema, além de alguns alunos se acharem deuses, ameaçando os professores para aumentar as notas deles,
serem aprovados e, pior, não acontece nada com esses caras. O segundo problema é a falta de liberdade econômica no Brasil, que faz com que muitas empresas não montem suas filiais aqui no Brasil, ou até as mentes brilhantes fujam do país para viver uma vida melhor lá fora, às vezes em serviços até braçal, pagando melhor. Como um colega do meu irmão que cursava a Universidade Federal, foi fazer um intercâmbio na Nova Zelândia e estava trabalhando na construção civil para pagar suas dívidas. Mas, depois da pandemia, ele acabou decidindo ficar por lá e viver a vida dele lá. E, inclusive, está vivendo muito bem. Para se ter uma noção, o Brasil está no ranking 144 em liberdade econômica. Isso, então, significa que nós somos um dos quase últimos lugares. Além de ser o 7º lugar em país que mais se paga imposto no mundo e o primeiro lugar sendo dos países que mais utiliza mal os impostos obtidos. Para mudar a situação desse país é extremamente complicado, pois já há um sistema aparelhado para que as engrenagens podres continuem rodando tal como está. Mas o mínimo que podemos fazer para mudar a situação do país é compartilhando essa informação com outras pessoas. Além de se desenvolver pessoalmente, buscar se aperfeiçoar como profissional e como pessoa, né? E também votar em políticos engajados no futuro do país, que busquem a liberdade econômica para o Brasil e a redução da carga tributária da nação. E, bem, mesmo que sejam a passos lentos, nós começaremos, seguindo esses passos, a fazer a nossa parte para a mudança do país, para cobrar, né, dos representantes. E é isso que eu espero que aconteça com o nosso Brasil, que a gente consiga crescer, inclusive consiga passar essas nações que são tão pequenas, mas ainda assim se desenvolveram bastante, e então o Brasil ser um grande país no futuro.